Aleluia. Eu abençoo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque Ele tem sido misericordioso na minha vida e tem proporcionado esses momentos, de ser responsável, digamos assim, em trazer a palavra dele, esse dia de hoje. Eu louvo a Deus por isso, porque é uma responsabilidade tremenda quando a gente traz a mensagem que o Espírito Santo nos revela para a igreja. E ela tem que estar pautada dentro da Bíblia. Ela tem que trazer a edificação para a igreja. É isso que nós sempre procuramos, nos preocupar em trazer uma mensagem em que o Espírito Santo esteja nos inspirando. Porque quando a mensagem não é mais dirigida pelo Espírito Santo, a gente tem que parar. Tem que parar, porque muitas das vezes a carne, ela nos leva a falar coisas que o Espírito não concorda. Então, a minha oração é que o Espírito Santo nessa noite me use para que essa palavra venha a surtir efeito no meu coração, no coração dos irmãos e, por que não dizer, no coração dos amigos que passam na frente, dos nossos vizinhos, porque com certeza eles estão precisando de ouvir uma mensagem como esta que o Espírito Santo nos trouxe hoje. É uma mensagem de consolo, uma mensagem onde faz com que nós venhamos a ter uma confiança maior em Deus nessa caminhada que nós estamos galgando ou trilhando, que é uma caminhada longa. Longa porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Não sabemos. E não nos importa saber. O importante de tudo isso é estarmos caminhando na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Oséias, para a honra e glória do Senhor Jesus, capítulo 13. Aleluia. Oséias, capítulo 13. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmã Paula Mica, a gente vê assim. Aleluia. Deus é bom. O diabo é que não presta. Oséias, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Temos esses 5 versículos. Glória a Deus. Aleluia. Oséias 13, Antigo Testamento, antes aleluia, glória a Deus. Gente, Deus é bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa de Deus? Quem deixou na cruz tudo aquilo que ficou para trás? Glória a Deus. Porque quando a gente louva, a gente tem que entender o que a gente está louvando também. A gente louva porque a gente está sentindo aquilo que a gente está expressando, porque o louvor é um agradecimento a Deus. Aleluia. Quando é
Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de amanhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folheiro que a tempestade lança da ira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Versículo 5: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, se nós formos verificar a história de Israel, do povo israelita, Oséias aqui nessa época ele estava pregando para o reino do norte, aonde o povo de Israel foi dividido. Roboão reinava 2 tribos e Jeroboão reinava as outras tribos, as outras 10 tribos. E Jeroboão, porque Deus permitiu que acontecesse esses fatos, mas Jeroboão, ele não entendeu muito bem o propósito do Senhor e fez coisas que aos olhos de Deus foi abominável. Primeiro, eles moravam lá em Betel, e Betel, se nós formos estudar a Bíblia, foi um local onde um dos patriarcas se deitou, colocou uma pedra como travesseiro, e lá havia uma escada onde anjos subiam e desciam, Isaac. E nesse inteirinho, aquela terra ficou conhecidíssima, que ali o Senhor tinha aparecido, tinha falado com o patriarca. Então aquela terra foi santificada, mas Jeroboão quebrou todos esses paradigmas e fez daquela terra ídolos pagãos, começou a fazer coisas, pecados, onde Deus começou a olhar com desgosto, desprezo por aquilo que eles faziam, e mandava profetas para aquele lugar para profetizar o arrependimento daquele povo. Mandou Oséias, mandou Elias e vários outros profetas a pregarem o arrependimento para aquele povo. E o interessante que o versículo 5, quando Deus fala: eu te conheci no deserto, terra seca e árida. Os queridos, amados irmãos,
Eu, irmão Márcio, assim como os irmãos, acredito, que Deus nos observou enquanto nós estávamos no deserto. Eu conhecia Deus estando no deserto. E o deserto, muitas das vezes, para muitas pessoas, é um local de sofrimento, um local onde a tribulação é maior do que eu venha suportar. Mas eu quero dizer para você que o deserto é um local de aprendizado, é um local onde eu e você estarem fortalecidos. Deus fez uma aliança eterna em mim, em você, através de seu Filho Jesus. No livro de João 1,12, 3,16, ele fala, ele expressa essa aliança que ele fez comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Deus, ele traçou um longo caminho para que seu povo atravessasse. O caminho que eu e você está traçando, está trilhando, é longo. Muitas das vezes passamos no deserto, muitas das vezes passamos na bonança, de novo passamos no deserto, mas o importante é que o Senhor está conosco. E Ele nunca nos abandonará, se nós estivermos com Ele. Glorificado seja Deus. E essa jornada que é longa, até a terra prometida, falando do povo israelita, tinha uma razão: de ser um propósito nos planos do Criador. Deus tem um propósito para cada um de nós. Enquanto estivermos nesta terra, sempre estaremos passando pelo deserto, mas com um propósito de entrar na terra prometida. Que a terra prometida não é essa que a gente enxerga, não, mas é aquela que está lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor. E não adiantava de maneira nenhuma, ou não adianta, o povo tentar encurtar ou desistir da jornada. Porque tem pessoas que querem as coisas, e esse tipo de pessoa a gente chama de imediatista, né? Querem as coisas depressa, querem fazer as coisas assim, o jeitinho brasileiro, como se dizem, né? O jeitinho brasileiro, né? E querem, muitas das vezes, e fazem, né? Desistem da caminhada no meio da trajetória. Desertos são feitos, meus queridos e amados irmãos, para atravessar. Não se pode, de maneira nenhuma, ficar parado nele, ou tentar fugir rapidamente dele. Não. Ou até mesmo fazer uma estratégia mirabolante para sair do deserto. Não. Nós temos que passar, e sempre passaremos, enquanto estivermos aqui, pelo deserto. Se nós formos
Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Aleluia. Diz que há caminhos que ao homem parece o quê? Direito. Mas o fim deles são os caminhos de morte. Então não adianta de maneira nenhuma a gente querer traçar de uma maneira fácil, não. Sabe? Porque tem pessoas que querem traçar os caminhos do Senhor da maneira que ela quer, sem deixar para trás, como disse o louvor do Cleber Lucas, o que ficou para trás na cruz. Porque se Jesus sacrificou, se Jesus morreu e ressuscitou na cruz, nós temos que também se sacrificar, temos que também tirar esse revestimento que há em nós, um revestimento da carne, e dar lugar ao Espírito Santo. Glorificar o Senhor, o nome do Senhor. Deus quis que o seu povo enfrentasse um caminho mais longo, ao invés do mais curto. Por quê? Por que será que Deus ele quis que o seu povo enfrentasse um caminho mais longo ao invés do mais curto? Por que será? Porque Deus concederia a entrada definitiva na terra prometida, após se certificar que eles estariam preparados para receber. Não adianta de maneira nenhuma eu querer receber algo de Deus e não estou preparado. Não adianta. Ele não dá. Ele não dá. Porque Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1, a 2, a 3. Ele sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque uma vez que eu e você receber antes o que nós pedimos tanto a Deus, estragaria tudo. Estragaria tudo pelo nosso despreparo. Então nós temos que estar preparados para receber de Deus o que Ele quer nos dar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele de maneira nenhuma permitirá que a promessa que Deus tem para mim e para você se transforme em maldição. De maneira nenhuma Ele vai permitir. Por isso, meus queridos e amados irmãos, a necessidade da preparação, a necessidade da intimidade com o Senhor. Aleluia. Porque no deserto, eu e você adquirimos experiências. Você vê que Moisés, quando se tornou um dos príncipes do Egito, ele achou que pela força do seu braço ele poderia defender o seu povo. Quando ele viu dois hebreus brigando, ele foi lá querer apartar. Um chegou para ele: quem é tu? Você pensa que é juiz? Ou quando
egípcio maltratando um hebreu, ele chegou lá e matou o egípcio. Ele achou que pela força do braço poderia defender o seu povo. Mas Jeremias, segundo Jeremias, na palavra de Deus, capítulo 17, versículo 5, se você puder ver aí, Jeremias capítulo 17, versículo 5, onde diz: maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos de maneira nenhuma confiar nos nossos próprios esforços, ou não podemos de maneira nenhuma também confiar no que o teu próximo pode fazer por você. Não, nós temos que fazer e confiar em Deus, e confiar na ação do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés estava enganado, sem experiência com Deus, ele nunca poderia livrar seu povo. Por isso que Deus o conduziu para o deserto durante 40 anos. O que ele fazia lá? Ele cuidava de ovelhas, enfrentando a aridez do deserto. Ele aprendeu a depender de Deus. Olha, e você sabia que lá no deserto tem um tipo de serpente, cobra. Tem um tipo de cobra que ela dá um salto, como se ela voasse. Sabia disso, mano? E Moisés enfrentou tudo isso, porque ele ouviu o quê? A voz de Deus. Então ele aprendeu a depender de Deus. Aleluia. E só após essa experiência no deserto é que ele obteve experiência. Irmão, deixa eu até marcar aqui no YouTube. Irmão, se nós estamos no deserto se preocupando, nós vamos sair daqui mais experientes. Se preocupa não. Ah, irmão, eu estou sofrendo tanto. Ah, irmão, está assim, o deserto, eu estou com uma tribulação tão grande. Se preocupa não. Estava vendo antes de ontem, né, que a gente estava assistindo no YouTube, o negócio lá da São Paulo, a festa de abertura da 4ª temporada de The Choice, que vai ser no cinema. Vai ser no cinema. A gente estava vendo a abertura e também os 3 personagens, que falam Mateus, Jesus e a esposa de Pedro, estavam no Danilo Gentili, né? Estavam fazendo entrevista. E o rapaz que faz, o ator que falou Jesus, ele estava apontando o deserto que ele passou. Passando fome, sem esperança de nada, mas ele, ali no seu quarto, fez uma oração a Deus. E quando ele terminou, o camarada da igreja dele ligou para ele: estou precisando de um ator para interpretar Jesus. Ele foi. A partir daí, olha, a vida dele, é uma subida. Se fosse outro, e olha que ele era da igreja. Ele era da igreja, viu? Aí ele está frequentando a igreja do diretor. Meu diretor. Então, se fosse outro, tinha botado uma palma no pescoço dele, porque essa aí é o mal lá dos americanos. Qualquer problema,
a se matar. Ao mal dos americanos. E queira Deus que não, porque tem muito brasileiro que enfrentar o que vem lá de fora, né? Isso não vem acontecer aqui. Não vem acontecer aqui. Então, foi muito bacana esse testemunho que ele deu, sabe? Paulo está dizendo que ele é católico, né? Mas mesmo assim, é um homem que está aprendendo a servir a Deus, mesmo aonde ele esteja. Eu estava falando hoje para alguns irmãos a questão da pregação da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz no livro de Marcos que tinha um homem que estava expulsando demônios no nome de Jesus, e os discípulos com inveja, os discípulos chegaram para Jesus e disse: Senhor, cara, ele está expulsando demônios no teu nome, mas ele não segue a gente não. O Senhor quer que a gente vá lá e repreender ele? Isso não é essa, cara, de maneira nenhuma. Quem é por nós não é por nós. Quem ajunta não espalha. Então não importa a igreja, a denominação, o importante é o coração que está voltado, caminhando no deserto com Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, só após essa experiência no deserto é que Moisés obteve e aprendeu a depender de Deus. E a nossa formação como servos do Senhor, ela deve ser constantemente operada pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas no deserto. No deserto. Não somos de maneira nenhuma, e é preciso lembrar que ninguém é dono da verdade. Ninguém. Se você for ler lá em Oséias, no mesmo livro onde eu estou, capítulo 6, versículo 3, ele diz que devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Hoje um irmão estava falando, eu fiquei calado, porque a gente ouve cada besteira que a gente ouve. É por isso que antes de começar a pregar, eu falei que a palavra ela tem que ser movida, tem que vir do Espírito Santo, que quando é da carne. O irmão estava falando que não precisa mais ter experiência com Deus, ele já conhece tudo de Deus. A gente fica, sabe, pela soberba do camarada. É daí que o Senhor gosta de abater esse tipo de gente. É por isso que muitas das vezes a gente não vai para frente, meus queridos irmãos. Porque a gente tem que aprender a ser humilde, aprender a ser simples, aprender a ser como aquele samaritano, né, que estava no templo e orava, batendo no peito: olha, Senhor, ser propício a mim que sou pecador, meu Deus, olha para mim, Senhor. E aquele olho lá soberbo: Senhor, olha para mim, me dá tudo o que eu estou te pedindo, porque eu não sou como aquele pecador ali, ó. Faça assim. Deus não se agrada com esse tipo de oração. Quando a gente sempre
no círculo de oração aqui, antes, quando a gente começa a orar, a gente ora humilhando, dizendo para Deus que somos pecadores, e nós somos pecadores. Nós não somos praticantes do pecado, não vivemos praticando o pecado, mas somos pecadores por causa do primeiro Adão. Então, temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Significa dizer que nesse mundo ninguém sabe tudo acerca da palavra do Senhor. Por isso a necessidade, de estar em constante contato com Ele, através das orações e estudo da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida de santidade, olha, quando a gente se joga, para Deus e vive uma vida de santidade, quando a Bíblia diz uma vida de santidade, não está querendo dizer que você vai andar com aquela areola, ali na cabeça, não. Essa vida de santidade é separação, é não andar com o ímpio, não andar com o pecador. A gente tem que andar pregando a palavra do pecador, não andar como pecador. Existe aí um ditado que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, se a pessoa anda com o pecador, com o marginal, com o traficante, se a polícia nos vê por aí com esse tipo de gente, também vai falar que é do mesmo jeito. Mas se a gente anda com os irmãos, com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, nós somos respeitados. Então a vida de santidade, ela forma um relacionamento com Deus, uma formação de caráter, ela forma uma imagem e semelhança do Deus vivo, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas para que a gente venhamos realmente a ser imagem e semelhança de Deus, é necessário uma vida de santidade. Porque se eu não vivo uma vida de santidade, se eu não vivo uma vida que obedece à voz de Deus, eu não sou de maneira nenhuma imagem e semelhança de Deus, mas eu sou a imagem e semelhança do capeta, que é esse no máximo. A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Então, se eu vivo mentindo, se eu vivo roubando, se eu vivo fazendo isso e aquilo que desagrada a Deus, eu estou sendo semelhante àquele que gosta de fazer. E somente em nossa luta diária, no deserto, é que aprendemos a ter intimidade com Deus. Deserto é um lugar de direção de Deus. Está escrito lá em Êxodo capítulo 13, 21 ao 22. Se você ler, você vai observar que todo o percurso do deserto, em todo o percurso do deserto, havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essas duas colunas guiavam o povo, mostrando um caminho a ser seguido. Hoje, quem é o nosso guia? Quem é a nossa coluna de dia e de noite?
senão o Espírito Santo? O Senhor ele é a bússola no deserto. O Senhor, Ele é o norte. Ele é a nossa direção. E nele pode ter a certeza de que eu e você seremos sempre conduzidos pelo deserto de forma a chegar na terra prometida. Muitas das vezes não entendemos algumas coisas, mas uma coisa é certa: podemos contar com a direção de Deus nos momentos mais difíceis e sombrios que estejamos passando. Pode ter certeza disso. Saiba que enquanto a bênção não chegar para mim e para você, estamos sendo analisados por Deus, estamos sendo provados por Deus. O deserto é para forjar o meu e o seu caráter. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu está terminando. Aleluia. Você vê que aquela geração lá de Êxodo, aquela geração que saiu lá do Egito, morreu no deserto. Por quê? Por que eles morreram? Porque diante das adversidades, ao invés de eles louvarem ao Senhor, glorificarem ao Senhor, o que eles fizeram? Blasfemaram, murmuraram contra o Senhor. Escapou somente dois camaradazinhos, Josué e Caleb. Até Moisés, por causa de um pecado que ele cometeu. Não confunda que Moisés não foi salvo. Meu Deus, isso é isso que eu estou blasfemando. Moisés foi salvo, é tanto que ele apareceu para Jesus, mas ele não entrou na terra prometida. A terra prometida física, mas espiritual ele entrou. Direto. Exatamente. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. O deserto em nossa vida não deve ser sinônimo de morte, não, mas de aprendizado. Quem em nosso meio nunca se questionou por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando por aquilo? Eu já me questionou. Então, quem de nós não se questionou? Aleluia. Estou um pouco gripado. Não ficar espirrando muito, né? Mas é aquela gripe que dá uma febre interna. A garganta fica seca, fica quente por dentro, né? Mas tem que ficar nesse tempo aí. Glorifica a Deus porque está chovendo. Porque os agricultores estão precisando da chuva. Para mim, particularmente, eu gosto mais da chuva do que o sol. Para mim, mais ainda, né? Porque eu estou sentindo a alegria de ficar com a Isabela tomando banho de chuva. A Belinha nunca tinha tomado banho de chuva, é a segunda vez que eu levo ela para tomar banho de chuva. É muito gostoso, é bom demais. Então, quem de nós nunca se questionou, Senhor, o que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que isso ou aquilo está acontecendo? É porque realmente a gente não entende os propósitos de Deus, mas sabe que há um propósito em tudo que acontece na nossa vida.
não compreendemos, mas que há um propósito. E muitas das vezes, quando eu e você, a gente passa por esses momentos, né, difíceis, a gente acha que a nossa luta é maior do que a dos outros. Olha, eu já ouvi pessoas falando assim: olha, eu estou passando por uma luta que parece que é uma luta maior do que o mundo. Eu já ouvi pessoas falando assim. Mas a verdade é que todos nós passamos por provações. Todos nós. E precisamos saber como enfrentá-las. Enfrentar da melhor maneira, entendendo os propósitos de Deus. Porque apesar do deserto espiritual ser um lugar seco, Deus tem algo especial para cada um de nós. Ele pode transformar a sequidão em mananciais no deserto. Toda a nossa vida depende de Deus. Mas quando tudo está bem, isso que é importante, quando tudo está bem, muitas das vezes, nós nos esquecemos dele. Não é o que Oséias está falando aqui? No capítulo, no versículo 6, aleluia, me perdi aqui. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, e submergeu-se o seu coração. Por isso, esqueci de mim. É isso que acontece com alguns irmãos. É isso que acontece com algumas pessoas. É por isso que Deus, reconhecendo o nosso coração, não quer de maneira nenhuma que as bênçãos que estão aí para nós venham se tornar maldição. Porque Ele sabe que se há algo de material que vai dar uma guinada, dar uma levantada na nossa vida, é possível que a gente venha a se esquecer de Deus e abandonar a Deus. Quanto mais dependermos de Deus, mais forte eu e você seremos. João Batista vivia e pregava no deserto. No deserto, a vida de João Batista era uma vida simples, sem comodidades. Exemplo, roupas bonitas, comidas variadas. Ele não tinha isso. Não, mas quer dizer que a gente tem que andar mal vestido? Não estou falando isso. O que eu falo é que isso não é essencial para a gente ficar pensando. E sim, o essencial em viver dependendo de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que as outras coisas. Então, se eu priorizo a Deus, por que eu vou me preocupar com as outras coisas? Ele supre. Então, a missão de João Batista era mais importante. Ele sabia que o essencial era ter o quê? Comunhão com Deus. Esse é o essencial para mim e para você. É ter comunhão com Deus.
E no deserto, somos confrontados com a realidade do pecado. Não tem como se esconder. Nós somos confrontados com o pecado. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou. Ele usou o quê? A palavra para vencer. A palavra. Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. O sofrimento no deserto é o lugar onde nós podemos nos encontrar a sós com Deus. Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar. Consertar o que está errado. E olha que muitas das vezes são muitos em nossa vida. A verdadeira esperança não morre no deserto. Não. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele fez no passado. Ele vai nos ajudar a sair do deserto no momento certo. Escute bem, para finalizar. Enquanto estivermos aqui neste mundo, Deus nos livra no deserto. Vou repetir, eu gaguejei aqui. Enquanto estivermos aqui neste mundo, Deus nos livra no deserto. Agora olha a diferença. E quando formos arrebatados e levados ao céu por Jesus, Ele nos livrará do deserto. Glorificado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.